Estamos começando o programa Fala Cocê, esse programa que é homenagem ao Dia dos Pais, comemorado em 11 de agosto. Eu normalmente sempre estou nos bastidores acompanhando o Vladimir durante as entrevistas, mas hoje vai ser um pouquinho diferente. A entrevistadora sou eu e o entrevistado é o próprio Vladimir. Então nós dois juntos resolvemos fazer esse programa em homenagem ao Dia dos Pais. E é importante falar sobre a fundação do Fala Cocê. Nós criamos o Fala Cocê em 2021 com o propósito de divulgar as pessoas que fazem parte da cultura popular, as pessoas que muitas vezes estão nos bastidores. Então esse é o nosso propósito. E não é à toa que o slogan do Fala Cocê é Raízes e Tradições em Prosa. Então nós trazemos essas pessoas e contamos um pouco a história de cada uma delas. Então, iniciando o Fala Cocê, quero dar as boas-vindas ao Vladimir Aguibon. Seja bem-vindo ao Fala Cocê hoje como entrevistado. Como é que você está se sentindo? Olha, muito bem por sinal, né? A gente está em boa companhia, né? Saudações, eu quero saudar realmente folcloricamente as pessoas, saudar todos os pais, né? Que a gente tenha, acima de tudo, que vocês em suas respectivas casas, com as suas famílias, tenham muita paz. Aliás, é o que o mundo está precisando, né? Menos ódio e mais paz. E, aliás, uma das propostas do Fala Cocê realmente é aquilo que você relatou agora. Não é? É divulgar aqueles que são protagonistas da cultura tradicional, daqueles que fazem da cultura realmente uma coisa da própria vida, a essência da própria vida, que é a cultura popular. Então, eu acho que uma das essências, uma das coisas que é referência também é você cultuar a paz. Né? Então, bem-vinda também você agora como apresentadora. Você sempre foi a produtora, agora é a apresentadora. Assim funciona, né? 2-1, de 1 para 2, e o negócio é tocar o barco para frente. E saudações, mais uma vez a você, saudações folclóricas. É isso aí. Antes de começar de fato a entrevista, quero convidá-la para tomar um cafezinho. Nossa. A gente tem aqui a famosa italianinha, então vamos tomar um café. Que maravilha, hein? Opa, derramei. Olha, eu quero... Esse café, sabe o que me lembra? Do Revelando São Paulo, né? Me lembra lá do pessoal de Cruzeiro, da Maria Lúcia, onde a gente tomava aquele café saboroso. Né? Eu quero reverenciar as pessoas que fizeram do Revelando São Paulo o grande espetáculo cultural do Brasil, né? Revelando realmente as pessoas, revelando a cultura, revelando quem faz a cultura, a culinária, os artesãos, enfim, todos aqueles que são protagonistas da cultura brasileira, que eu considero a mais rica do mundo. Salve, né, o Revelando São Paulo, salve o nosso Fala Cocê, bem-vindo que seja esse cafezinho, abençoado que seja. Muito bom, eu quero relembrar a todos vocês de se inscreverem no nosso canal no YouTube, canal do Jornal dos Romeiros. Nós estamos aí passando das 600 inscrições, então é muito bom ter 600 pessoas nos acompanhando todas as quintas-feiras às 7 horas da noite. Então a gente faz isso com muito carinho, nós gostamos muito desse projeto que é o Fala Cocê e precisamos muito do apoio de vocês para que o Fala Cocê passe as fronteiras, alcance esse Brasil todo e revele muitas pessoas que precisam, né, desse impulso, precisam que as suas vozes sejam ampliadas cada vez mais. Então aqui, o Fala Cocê é uma oportunidade tão literal que eu que estou nos bastidores, hoje estou aqui apresentando esse programa. Então, vamos começar. Tô com um material super rico aqui do Vladimir, mas é muito importante a gente entender um pouco mais sobre as origens. Então eu queria que você me dissesse quando é que nasceu, onde nasceu, me contasse um pouquinho da sua infância até a gente chegar na profissão de jornalista que é hoje. Bom, eu nasci na cidade de Piratininga, que hoje é uma estância, né? Uma cidade muito pequena, do lado da cidade de Bauru, que é uma cidade de entroncamento ferroviário, né? Muito importante há muitos anos no estado de São Paulo. O meu pai tinha cartório, né? Distribuidor, contador da cidade. A minha mãe era professora, dava aula na cidade. Ficamos lá acho que 4 anos. E aí meu pai mudou-se para presidente, a família toda, né? Claro, mudamos para Presidente Venceslau, onde eu tive uma infância muito rica, muito rica. Eu fico olhando os dias de hoje, a criançada de hoje, que mora em apartamento, me dá muita tristeza, sabe? Porque eu vivi em Venceslau, a cidade era uma cidade ainda pequena, praticamente não tinha asfalto, tinha uma ou outra rua com aquele losango, né, de cimento, né? Mas a minha rua especificamente
Era uma rua de caminho de boiadas, totalmente sem asfalto, terrão mesmo, né? E na minha rua, quase todas as tardes, final de tarde, passava boiada. Então eu convivi com boiada, né? Desde criança, pé no chão, né? O berrante, vendo com aquele berrante, quando tocava aquele berrante já sabia que vinha boiada e você estava jogando futebol no meio da rua. Quantas vezes eu tive que subir, meus amigos, né, de futebol de rua, tivemos que subir em cima de árvore e a boiada passando embaixo. E como criança você não imagina o perigo disso, né? Mas Deus é tão protetor às crianças que nunca aconteceu, absolutamente nada. Mas eu me recordo muito disso, né? Passava boiada e você estava em cima da árvore. E você olhava o boi. Hoje tem criança que nunca viu um boi pela vida. Você imagina, a criança que mora num apartamento hoje, nessas grandes cidades, não sabe o que é um boi. Talvez tenha visto na televisão, em novela, em algum filme, mas tete a tete, talvez nunca tenha visto. Um outro detalhe engraçado, em frente era o grupão, é onde eu fiz o grupão Dr. Álvaro Coelho, a minha mãe, Maria Ferraz, dava aula lá. Eu me recordo que algumas vezes, eu estava jogando futebol, eu estudava das 2h30 às 5, se eu não me engano. 2h15, 2h30 às 5. E eu jogava em frente ali no grupão, na rua. Bati o sinal, aquele sinal que eu acho que na escola não tem mais isso, né? Aquele sino mesmo de igreja, tocava o sino, aí você ouvia o sino, você estava jogando futebol, já imundo, de terra vermelha e tal. O que eu fazia? Corria para minha casa, que era em frente ao grupo, colocava uma camisa branca, pegava lá um caderno e pum, entrava ia para a escola descalço. Aí a professora, Vladimir, você está descalço. Professora, infelizmente não deu para colocar, não deu nem para tomar banho, mas eu não perdi a aula da senhora, professora Carmen Cifuentes, do primeiro ano de grupo. Veja, é uma história engraçada, né, que passou-se há tantos anos, e hoje se você contar isso por aí, para algumas famílias, vão achar que você é mentiroso, porque não existe mais isso. Imagina hoje uma criança vai para a escola, o ônibus pega na casa, você tem almoço, você tem café da manhã, você tem tudo, mas talvez não tenha aquilo que a gente tinha, uma educação melhor, né? Então você tinha uma educação maravilhosa, os professores eram muito mais respeitados, tinha uma qualificação exemplar, né? As coisas mudaram muito, então eu me recordo dessa infância, dos primeiros 7, 8 anos de idade, em Presidente Venceslau, foi realmente muito rico. Você brincava assombração. Se você perguntar para um moleque hoje, você sabe o que é brincar de assombração? Talvez ele não saiba. A gente ia nos vizinhos, tinha pé de mamão. Você pegava, furtava lá um pé de mamão, era brincadeira, porque era uma fartura muito grande. Você pegava o pé de mamão, o mamão mesmo, cortava, fazia a carinha dele e à noite colocava uma vela acesa e colocava em algum ponto escuro da rua. Assustava as pessoas. Mas... né? Então, era brincadeira de assombração. Mas eu lembro dessas brincadeiras, eu também fui, graças a Deus eu vivi muito essa infância que a gente chama hoje de raiz, né? Mas a disciplina antigamente era muito diferente. Eu não peguei essa época, obviamente, mas eu ouvia muito você e minha mãe contar essas histórias. Eu acho que você lembra de um filme. Esse filme é icônico. Eu não sei. Quem tá assistindo aí provavelmente já deve ter assistido o Cinema Paradiso? O Cinema Paradiso. Fantástico. E o filme começa com o menino perguntando. A professora pergunta pro menino assim: quanto é 5 vezes 5? Cinque bechinque. 5 vezes 5. Alguma coisa assim. Aí o menino que é o protagonista, ele fica 25 pro menino. Não, como que é? Aí o protagonista do filme, né? Isso. Ele pega um cartaz qualquer e mostra o Natal. Aí o menino, a professora pergunta, quanto que é 5 vezes 5? Natale! ¿Cuántas veces tengo que decíroslo? Las tablas son importantes. Si no, no haréis nada en la vida. No encontraréis un trabajo. Por última vez, ¿cuánto es 5 por 5? ¡Navidad! E a professora dá uma palmada nele. Então, na minha época, por exemplo, uma coisa engraçada que hoje não existe mais. A carteira da minha escola era dupla. Você sentava em dois. Não é? Você vai perguntar, era ruim ou não? Claro que não. Muito legal. Você fazia amizade. Porque quando você ia, às vezes, para o primeiro ano,
né, primário, você não conhecia ninguém, você não conhecia o teu colega de escola, de classe muitas vezes. E ali você fazia amizade, e essa amizade perdurava até ad eterno muitas vezes, né? Muito legal. E a caneta, ainda na minha época, tinha o tinteiro. Era de pena? Tinha o tinteiro na carteira. Você passava isso. Antes da aula vinha algum funcionário, colocava a tinta, você tinha uma caneta com pena e escrevia. Então era isso. Muito legal. Então, muito legal. Uma outra coisa na escola que não existe mais, você vai perguntar assim, por que você gosta de escrever? Eu aprendi na escola. O gosto por escrever foi no próprio primário. Porque lá tinha, por exemplo, tinha uns quadros, né, com imagens, né? E vários quadros. Então o professor colocava lá um quadro e você tinha que fazer a descrição do quadro. Olhava o quadro e tinha que escrever. Aí ele pedia para um aluno ler, um outro aluno ler, era sorteado. Número tal, você, número 5, número 10. Você tinha que ler o quadro, tá? Aquilo que você escreveu. Você tinha, por exemplo, tabuada. Por que eu sei tabuada desde criança? Porque a tabuada era uma coisa ritual na aula. Prova oral. Não é que é prova oral. O professor fazia o aluno, vamos falar tabuada agora, você aí, 3 vezes 5. Outro ali, 4 vezes 7. Todo mundo sabia tabuada. Hoje, se você perguntar para uma criança tabuada, é bem provável que não saiba. Né? Porque mas isso tudo em Piratininga, né? Tudo não, presidente Venceslau. Presidente Venceslau. Essa... Piratininga só foi o nascimento. Piratininga eu tenho pouquíssimas lembranças, porque eu saí de lá praticamente com 4 anos, né? Praticamente não me lembro e a dona Maria Ferraz era professora de português, né? Não, ela era professora primária. Primária? Então era de são todas as matérias, né? E ela foi vice-diretora, né? Trabalhou na diretoria há muitos anos também, né? Mas eu tive o privilégio que eu estou conversando com vocês, eu tive o privilégio de ter 2 pais, né, o pai e a mãe, que gostavam de ler, né? Gostavam de leitura, gostavam de música, gostavam de coisas belas da vida, né? E isso acabou passando para a gente, para mim, para meus irmãos, todos nós somos em 5 irmãos, né? Vander, Noeli, Valder, Nancy. Eu, Vladimir e Nancy, são 5, 3 homens e 2 mulheres. Todos nós gostamos de ler, todos nós gostamos de música, né, de escrever. Então isso é um legado que veio dos meus pais, né? Minha mãe gostava de escrever. Minha mãe tinha uma particularidade, que era uma coisa muito engraçada. Ela era canhota, minha mãe era canhota. Tudo que ela fazia era com a esquerda. Mas como professora, na época, né? Hoje hoje eu acho que seria diferente. Mas na época, ela, como professora, ela ia ao quadro, a lousa, né? Ela escrevia com a mão direita, com a mesma naturalidade, com a mesma letra. E ela era canhota. Olha que coisa engraçada. Isso é uma coisa que... é uma raridade, né? Você pegar uma professora que é canhota, escreve na lousa, passava o texto na lousa com a mão direita, com a mesma letra maravilhosa que ela tinha. Uma coisa incrível. Então, são coisas que a gente tem muito orgulho de falar, né? Vamos lá. A gente já sabe como que foi a infância. Deixa eu fazer uma pergunta para ela, né? Porque eu não fiz a pergunta. Esse café foi você que fez? Então, ele tá meio chafé, então... Não, tá bom o café, tá bom. Café caipira, café é muito bom. Eu não sei se eu falei no início do programa, mas nós estamos aqui no bairro do Sabuó, aqui na cidade de São Roque, na casa do seu Vladimir, que é uma casa muito emblemática. Nós temos aqui o rádio que ele escuta, então é uma casa que traz bastante memória. Eu cresci aqui, a minha infância toda foi aqui. Eu fui mudar depois dos 12 anos que eu fui para a cidade, tive uma infância maravilhosa. Ele, que eu diga, né, jogava bola o dia inteiro lá fora, pisava com o pé cheio de barro no sofá da minha mãe. Então eu tive essa oportunidade de ter uma infância muito boa. E acho que isso provocou muito na profissional que eu me tornei hoje. Então, foi uma infância muito boa. Então, a gente sabe como é que foi a sua infância. Começou ali em Piratininga, Presidente Venceslau. Mas também já morou na capital, morou em São Paulo. Sim. Eu quero saber, você foi muitas coisas, né? Estudou geografia, fez advocacia, fez rádio, se formou jornalista... E é muito interessante porque você atuou muitos anos como advogado, mas optou por seguir a carreira de comunicação, de jornalista. E eu quero entender um pouquinho mais da sua adolescência até a fase adulta, até você chegar aí, escolher a profissão de jornalista para se sustentar, enfim, para seguir a sua vida profissional. Olha, eu acho que o jornalista nasceu lá atrás, quando eu tinha lá meus 7, 8 anos.
Vou explicar por quê. Os meus irmãos, eu morava em Venceslau, o meu irmão mais velho, o Wander, estudava em São Paulo, aqui no Colégio Arquidiocesano. Depois ele fez medicina. Né? Nas férias, ele ia para Venceslau e ele começou a jogar botão. Foi dos 3 irmãos, foi quem começou a jogar botão. Aí ele passou para o Walder, mas só que pouco tempo. Mas quem efetivamente assumiu a maestria para jogar botão fui eu. Tá? Então o meu irmão, quando ia de férias para Presidente Venceslau, né, levava sempre um jogo de botão para mim. Então o que eu fazia? Desde criança, lá em Presidente Venceslau, não tinha televisão na época, né? Então você ouvia... eu gostava muito da Rádio Bandeirantes, a antiga Rádio Bandeirantes, né? Narradores, Edson Leite, comentarista, Mário Moraes como comentarista, Pedro Luiz, um grande narrador. Aliás, foi um dos maiores narradores esportivos que eu conheci. E tinha lá o Éter Rodrigues, que era repórter, então eu ouvia a Rádio Bandeirantes, e aí eu tinha os jogos de botão. Como eu era praticamente um fanático para jogar botão todos os dias, eu fazia o meu campeonato de botão. Quando saiu o campeonato da Federação Paulista de Futebol, que tinha lá o São Bento de Sorocaba, o São Bento de Marília, o Noroeste de Bauru, o 15 de Piracicaba, eu sabia até o nome dos estádios. Na minha casa, lá em Venceslau, tinha uma mesa no fundo da casa que era de passar roupa, que uma funcionária da minha mãe trabalhava lá. À noite, ela ia embora. Então, quando encerrava o trabalho dela depois do jantar, eu assumia a paternidade da mesa. Ali, para mim, era o estádio, era a Vila Belmiro, era o Pacaembu, era qualquer outro estádio, e eu tinha todos os times de botão e eu jogava sozinho. Eu irradiava sozinho, comentava sozinho, reportava sozinho e fazia o plantão esportivo sozinho. Então nasceu ali, na verdade, o homem de comunicação. Tem uma passagem muito interessante que vizinho da minha casa morava o gerente, seu Lopes era gerente do Banco do Brasil. E eu jogava praticamente todas as noites e radiava o jogo, né? Radiava o jogo. E ele, da casa dele, o quintal era com cerca, dava para ouvir, né? Aí um dia ele falou pro meu pai, o Otávio, qual é a rádio que tem na tua casa que na minha casa não pega? Porque tem futebol todo dia na sua casa. Que rádio que você pega que tem futebol todos os dias? Meu pai falou, é um rádio especial. É um rádio especial. Mas você quer conhecer o rádio que eu tenho em casa? E o seu Lopes imaginou que fosse uma emissora de rádio, né? Tá, uma certa noite eu estava jogando botão, né, irradiando o jogo, de repente estava lá o meu pai e o gerente do Banco do Brasil assistindo a minha irradiação. O cara falou, olha, não acreditou, falou, não acredito. O moleque tem 10 anos de idade, tá narrando como gente grande, imitando o cara de São Paulo, da Rádio Bandeirantes, ainda falava Rádio Bandeirantes de São Paulo. Imitando o Pedro Luiz, imitava mesmo Pedro Luiz, o narrador, o comentarista, Mário Moraes, foi um grande comentarista. Você consegue imitar aí? Faz muito tempo que eu não faço isso, né? Então, na época eu imitava, hoje parei de fazer isso, mas era muito interessante. Então, quando você me perguntou onde nasceu o comunicador, foi ali que nasceu. Então, nasceu pronto, né? Não que tenha sido melhor ou pior, mas nasceu ali. Né? A comunicação era uma coisa interna. Né? Você vai falar, fui advogado? Fui, trabalhei muitos anos como advogado, fui advogado de banco, tive escritório particular, consegui fazer uma coisa maravilhosa, né? Que fiz um júri e absolvi um cliente, que todo mundo imaginava que ia sair dela para a cadeia e acabou sendo absolvido por um trabalho magistral que nós fizemos em parceria com a grande advogada, que é a doutora Nani. Enfim, então, mas na veia mesmo é o comunicador. Tanto é que nasceu depois, né, outras coisas, né? Nasceram outras coisas. Muito bom. Mas eu queria muito que você fizesse aí uma interpretação de um jogo de futebol. Você que é santista, né? Viu muito Pelé jogar, coisa que, né, raramente a gente vê hoje um jogador jogar como o Pelé, mas... Eu tive a oportunidade, né, de ver o grande futebol, né? Hoje eu gosto de futebol, sou santista, né, torço pro Santos, não importa se está na segunda divisão, está na Série B, não importa, mas morei em São Vicente, né, meu pai teve cartório em São Vicente, vi o Santos jogar muitas vezes, vi treino do Santos em Santos. Agora, o problema é que o futebol, né, você está falando de futebol,
Eu vi o futebol brasileiro, né? A arte do futebol brasileiro que acabou, né? Não existe mais, né? E você veja que o Brasil não ganha campeonato mundial há quantos anos? Em função disso, você assiste um futebol hoje, você não vê mais um Pelé, você não vê um Zico, você não vê mais um Garrincha, você não vê mais um Didi que cobrava falta, de cada 3 fazia um gol de falta. Você não vê um Pepe que foi ponta esquerda do Santos e fez mais de 500 gols, ponta esquerda, né? Você não vê um goleiro como o Gilmar dos Santos Neves, que era goleiro da seleção brasileira de 58, 62. Enfim, o Garrincha com pernas tortas, ele fez na Copa de 58, a seleção da União Soviética, ele fez o cara ficar sentado no campo, sentado e tanto drible que ele dava. Desconcertou o time da União Soviética. O Brasil foi campeão mundial pela primeira vez. Então, você não vê mais isso. Infelizmente não vê, porque a gente foi copiar coisa que não deveria copiar. Nós devíamos exportar. Hoje o Brasil exporta aquilo. Por exemplo, no esporte, você exporta jogadores de voleibol, jogador de basquetebol, jogador de futebol. E importa o quê? Importa as bugigangas que estão lá fora. E aqueles que vêm para cá já estão na reta de chegada, né? No final de carreira. Então a gente precisa mudar um pouco isso, valorizar um pouco. E aquilo que você fala de cultura, a nossa cultura, eu considero a nossa cultura a mais rica do mundo, pela miscigenação que existe nesse país, né? Por mais que tenha preconceito, que tem mesmo, que é uma vergonha, né? Tem discriminação, é uma vergonha, mas a miscigenação permitiu ao país ter uma riqueza imensurável, né? Com relação à cultura. Veja, por exemplo, o Réveillon de São Paulo, que você participou, que nós tivemos o privilégio de trabalhar durante praticamente 18 anos com a produção da Baçaí Cultura e Arte, foi o grande Réveillon de São Paulo, aquele que mostrou os grandes protagonistas da cultura paulista, o maior evento cultural do Brasil, indiscutível isso. Nós fizemos muitas matérias durante 18 anos, fizemos um Jornal dos Romeiros especial para a cultura, sobre o Réveillon de São Paulo. Inclusive, o TCC da minha formação de jornalista foi a partir de uma matéria que eu vi no Revelando sobre as benzedeiras. Maravilha, foi mesmo, né? Foi. Eu estava muito em dúvida do que eu ia fazer no TCC e eu queria muito falar sobre cultura popular. E aí eu levei o jornal do Revelando lá para a professora e falei, olha aqui o que a gente faz, eu quero falar sobre isso. E ela falou, mas é muita coisa para falar, você tem que escolher um tema. E aí eu estava folheando as páginas e eu folhei uma específica, era uma página dupla, assim, com uma matéria nas duas páginas. Encontro de benzedeiras. Encontro de benzedeiras, mas isso foi em Iguape, não foi? Foi em Iguape, sim. Era uma matéria de Iguape que a gente estava falando das benzedeiras, se eu não me engano. E tinha umas benzedeiras que eram mais senhoras, enfim. E aí eu lembrei muito, associei essa matéria com a minha infância. Porque na época, né, minha mãe me levava na benzedeira, era Dona Lourdes, né, enfim. Sim. Então eu ia na benzedeira também, porque a gente era bucho virado, quebrante. Então a gente fazia as benzeções e eu ia quando era criança. E a partir disso eu fiz um livro sobre as benzedeiras, foi um livro de fotografias. Você me acompanhou durante essa trajetória. Muito legal. Entrevistei 5 benzedores, inclusive tinha homem no meio. E eu não sabia que existia benzedores. E aí, enfim, foi um projeto super bacana que, infelizmente, as benzedeiras estão deixando de existir, porque... Não tem apoio, né, Ana Maria? Não tem apoio e também não tem para quem passar. A gente lembra da Dona Divina? Então, ela falece... Dona Divina foi uma das principais personagens do meu livro. Ela tinha 92 anos, na época era benzedeira. E ela disse pra gente, né? Eu não sei, eu não tenho pra quem passar. E ela faleceu faz uns 2 anos, inclusive ela tá no meu livro. Foi uma pessoa de uma luz, assim, incrível. E realmente essa prática está se extinguindo, né? Mas a benzedeira, na verdade, como a gente fez uma matéria sobre isso no Jornal do Revelando, o depoimento delas é muito claro, né? É uma missão, né? Então, ela vem, né? Se você perguntar para a benzedeira como é que aconteceu isso, ela não sabe nem explicar. É uma coisa divina, né? Segundo elas explicam. Então, esse legado é muito, muito difícil, né? De falar, bom, vai aprender a ser benzedeira? É muito difícil. Você vai aprender. Pode aprender alguns rituais, mas ser benzedeira verdadeiramente é muito difícil. Então, eu acho que a pessoa nasce com isso, né?
E agora, claro que não tem apoio, né? Não tem. Porque a benzedeira teve uma função, e tem ainda, onde tem benzedeira, uma função fantástica, sobretudo em lugares aí nesse fundão do Brasil, nós estamos falando do Brasil, nesses rincões que não tem médico, né? Porque ninguém quer ir para lá, não tem assistência social. A benzedeira faz tudo isso, ela é assistente social, ela é médica, ela é dentista, ela é conselheira, ela é terapeuta, ela é tudo isso, né? Para resumir a benzedeira, ela é tudo isso numa pessoa única, né? Porque falta, os outros profissionais não querem ficar lá no meio do mato, lá, né? E a benzedeira está lá, né? Quantas pessoas que foram salvas nessa vida aí, aqui no país, por benzedeira, né? Então, fora os problemas que você falou de bucho, não sei do que mais, né? Quebrante e tal, que elas conseguem. Agora, como é que vai explicar isso? É difícil, tem coisas na vida que a razão não consegue explicar, né? Tem coisa que não dá para se explicar. É o divino. Mas existe um estado do país, um estado do Brasil, que a profissão, né, benzedeira, ela é legalizada. Tem um registro das benzedeiras. Tem. Se eu não me engano, é um estado do Brasil que tem essa prática. Mas muito interessante, né? Faz parte da nossa cultura. Então... eu queria que você não mitou o jogo lá, não esquecemos disso. Eu fazia... Mudou de assunto e não fez a locução. Tinha um comentário, o Mário Moraes, para quem está nos assistindo e gosta de futebol e acompanha a rádio, sobretudo a Rádio Bandeirantes, na minha ótica como radialista, né, eu sou radialista, sou também jornalista, que são duas coisas distintas, né? Então... Na minha ótica, o maior comentarista que eu conheci chama-se Mário Moraes. Mário Moraes trabalhava com Pedro Luiz e Edson Leite na Rádio Bandeirantes. E eu, lá em Venceslau, quando fazia os comentários, eu dava uma imitada nele, né? E hoje a gente não vê ninguém fazendo isso mais, né? Dizia mais ou menos assim: amigos ouvintes do Brasil, muito boa tarde. Ele dizia: amigos ouvintes do Brasil, muito boa tarde. Santos e Corinthians jogaram hoje no Pacaembu e o Santos conseguiu uma vitória brilhante com 2 gols de Pelé, um golaço do ponteiro Pepe, e o Corinthians realmente não apareceu para o jogo. Uma vitória magnífica do Santos hoje contra o Corinthians do Pacaembu por 3-0. Aliás, o primeiro tempo foi fantástico, com o Santos dominando completamente. A única coisa que realmente nos chamou a atenção, fora da vitória do Santos, foi a arbitragem de Armando Marques, que foi horrorosa, né? Um pênalti visível de Ditão em cima de Pelé, que o árbitro não marcou. Mas o Santos venceu com categoria, tá aí. Salve a vitória do Santos, 3-0 contra o Corinthians do estádio do Pacaembu. Saudações. Muito bom. Era mais ou menos assim, né? Você fazia... E a narração, né? O Edson Leite falava mais ou menos assim: meu cronômetro marca 25 minutos de partida no Pacaembu, placar no Pacaembu, 1-0. O Santos vence. Mais ou menos assim. E o gol? Aí é o gol, né? Gol ele puxava também, lá o gol. Não tem nem fôlego mais para gol. Mas era mais ou menos assim. Ele tinha esse como é que se fala? Timbre. Jargão. Jargão. O Edson Leite, meu cronômetro marca, né? O tempo passa. São coisas desses grandes locutores esportivos, né? Que hoje também, infelizmente, né? Você pega os locutores, eu tenho visto televisão, assisto muito futebol, né? Vejo. Você vê narradores aí que dá até dó. E não é só por isso, por falta de qualidade técnica, né? É falta de informação e de formação. Talvez a formação seja o pior. Porque quando eu narrava futebol, e quando comentava, quando eu ia comentar, por exemplo, o jogo do Santos contra o Corinthians, eu me reportava um pouco da história de Santos e Corinthians, né? Que jogaram há 10 anos, 15 anos, uma grande partida, por exemplo, que foi realizada há 10 anos. Então eu me reportava aquele jogo e passava para o ouvinte uma informação legal sobre o time do Santos, sobre o time do São Paulo, sobre o time do Corinthians, os times que jogaram, que foram bons times, grandes jogadores. Hoje você não vê ninguém falando isso, porque falta formação para eles, né? Então esse pessoal não tem mais formação. Mas eu vou para eu vejo na televisão hoje narração de jogos. Eu, muitas vezes, o que acontece? Eu
baixo volume da televisão só para ver a imagem. Porque não dá para ouvir o cara falar. Muito ruim. Horroroso, Passa horroroso. emoção, né? Comentarista, então, não vou nem entrar no mérito mais, né? Porque eu aí entraria no mérito do que fizeram com o jornalismo no Brasil, né? Acabaram com a faculdade de jornalismo, quer dizer, com o diploma, não há necessidade. Eu sou partidário daquele que precisa sim, porque você aprende ética na faculdade, você aprende uma série de coisas que no dia a dia você nem sabe o que é isso. É verdade. Então, eu queria perguntar para você, trazendo à tona toda essa vivência de profissional da comunicação, você lembra de algum momento assim que foi muito engraçado na sua carreira? Porque que jornalista nunca passou por uma pauta que não deu certo? Ou um momento que você vai fazer uma pergunta pro seu entrevistado e ele começa a dar muita risada? Ou você entra em crise de risada? Eu já tive várias crises de risada, mas você tem algum momento assim na rádio, enfim, na faculdade, que você possa compartilhar com a gente? Eu quero lembrar 2 momentos muito engraçados, né? Teve um jogo da Central Brasileira, eu narrava o jogo para a Rádio Nacional, em Cotia, o jogo Central Brasileira e um time, não sei se era um time do Japão, não lembro se era da Sanyo, é um time que veio do Japão para o Brasil e veio para fazer um estágio aqui durante 1 mês, 2 meses, e um dos jogos deles foi contra a Central Brasileira, que era um time da Intermediária, aqui em Cotia. Eu narrei o jogo. E quem trabalhava comigo, o repórter, era o Bom Baiano. Bom Baiano. Bom, e o nome de japonês, claro. Narrei o primeiro tempo, terminou o primeiro tempo. E no intervalo, enquanto a gente chamou o comercial, veio o comentarista, e aí voltou para mim. E o time do Japão, o que aconteceu? Trocaram o time do japonês, no segundo tempo veio com outro time, com outros jogadores. Trocou o time inteiro. O Bom Baiano, o que ele fez? Ele foi pro vestiário e ele gostava de comer demais, né? E falava assim, pô, vou comer alguma coisa e tal. Era uma figura carimbada, boa alma pra caramba. Bom, aí ele foi pro vestiário da Central Brasileira e ficou lá tomando cerveja, tomando guaraná, comeu sanduíche, e esqueceu de me passar a informação, que tinha trocado os jogadores. Quando eu vi que demorou, ia começar o segundo tempo e nada do Bom Baiano, o que eu fiz? Eu peguei a minha prancheta e coloquei 9 nomes diferentes, 11 nomes diferentes, que não eram aqueles que tinham terminado o primeiro tempo. Aí, como é que me surgiu? A minha infância em Presidente Venceslau, eu tive muitos amigos japoneses. Venceslau tinha muito japonês, então eu tinha muitos amigos japoneses, né, em Venceslau. Aí você deu o nome de cada um. Me lembrei de todos eles, de 11 nomes que eu tinha lá, né? Masayoshi, Okada e blá blá, e coloquei 11 nomes. Nem sabia se eu estava vivo mais. Mas aí os 11 vencesauenses japoneses fizeram parte do segundo tempo do time do Japão. Foi uma passagem muito interessante. Quando o Bom Baiano voltou, já peguei o nome dos 11 japoneses. Foi assim. Depois do jogo eu mostrei para ele o que tinha acontecido. Então, foi uma estratégia que o locutor precisou usar, e no caso fui eu, porque senão como é que ia narrar o segundo tempo? Ia esperar o Bom Baiano? Não, mandei bala. Agora eu pergunto para você, será que o ouvinte saberia distinguir uma coisa de outra? Não, passou batido e tudo bem, resolvemos o problema. Bom, um outro caso aconteceu na Faculdade de Direito. Primeiro ano da faculdade, exame de Economia Política. E eu fui para o exame oral. E tinha que sortear o exame oral. Barba desse tamanho, a gente do pessoal o nosso pessoal era meio tudo de linha revolucionária. O professor era um cara de direita, aí sorteou o ponto. Ele falou, seu ponto, Karl Marx, marxismo. Marxismo, vou detonar. Escreva Karl Marx à noite, eu escrevi errado, Karl Marx à noite, de propósito. Ele disse assim, o senhor que é marxista, não sabe escrever o nome de Karl Marx, está reprovado. Segunda época. Fui para a segunda época, fui tirar um sarro do professor de Economia Política, querendo brincar com ele, escrever Karl Marx errado na lousa, escrevi errado, mas ele ficou doido. Escreveu, não sabe escrever Karl Marx, segunda época.
Faculdade de Direito da PUC, em São Paulo. Foi o máximo. Então, coisas desse gênero. Tem uma outra passagem muito interessante, no quinto ano da faculdade. Eu sempre tive acesso de riso, né? Aliás, as minhas filhas já também têm eu tinha acesso de riso e me deixou... já fui expulsa da sala por conta disso. E me deixou em situação muito desconfortável várias vezes, né? Mas teve um exame, no quinto ano da faculdade, eu sentava eu sentava ali no meio das carteiras, no meio da fileira, atrás sentava o vigário. Na onde que era essa? Na PUC, na Faculdade de Direito. Da Pontifícia Universidade Católica. E foi o último exame de Direito Internacional Público. Eu tinha amizade com o Nelson Nazar, como se fosse meu irmão, né? 5 anos juntos, né? Saía junto para tudo quanto é lado, né? Bom, o que aconteceu? Ele sabia que eu tinha ataque de riso, né? Ele sabia que eu tinha ataque de riso. O que ele fez? Ele fazia de propósito. Então ele dava uma risadinha assim, ele fazia assim. Quando ele fazia, eu tinha ataque de riso. Aí o professor, vendo que eu tive ataque de riso, achou que eu estava tirando sarro dele. O senhor aí, para fora, no exame internacional público, no último exame da faculdade. Eu ia ficar para a segunda época e não ia conseguir me informar. Aí o que aconteceu? Eu fui para fora, não falei, não, nada disso, professor, não é nada disso. Aí, não, o senhor para fora, mandou eu para fora. Aí criou-se uma junta, o Nelson Nazar, mais uns 3 ali, colegas de classe, fizeram uma junta e conversaram com ele para eu voltar. Depois de uns 10 minutos de conversa, ele mandou eu retornar. Só que ele falou assim, o senhor aqui que estava dando muita risada durante a minha aula, o senhor vai sentar aqui na minha mesa. Eu fui obrigado a fazer o exame de internacional público, eu não sabia quase nada de internacional público, na mesa dele. Passei assim, no gargalo. Quantos anos você tinha? Quantos anos? E no quinto ano da faculdade, tinha 23 anos, acho. Na faculdade de Direito. É uma coisa incrível. Então, coisas que acontecem na vida da gente é muito engraçado, né? Mas então. Bom, outro ponto que eu queria mencionar são os livros. Os livros. Os livros que escreveu. Esse livro aqui, Palhaço, um Sonho, foi um livro que eu apresentei no primeiro ano de faculdade. É um livro muito bonito. É um conto, né? Tem uma crítica social muito forte nesse livro. Também tem outro livro aqui, Revelando em Prosa Proseada, que fala sobre o Revelando São Paulo. São reportagens do Revelando São Paulo, né? Que está para ser editado, né? E um Caipira na Capital, esse livro já foi publicado. Então esse aqui é o Revelando em Prosa Proseada e esse aqui é o Palhaço, um Sonho. Queria que você me contasse um pouquinho sobre essas obras e de onde surgiu a iniciativa de escrever, que eu sei que escrever é difícil, né? E ainda mais escrever um livro, porque às vezes o pensamento não surge na hora, né? A gente demora um tempo para escrever, ali surge a inspiração, vou escrever um pouquinho. Então, no dia seguinte talvez não surja a mesma inspiração. Eu sou cronista, na verdade, né? A minha, não diria especialidade, mas o que eu mais gosto de escrever são crônicas, né? E esse livro, claro, um desses livros aí que não foi nem editado ainda, eu espero poder editá-lo, é sobre o Revelando São Paulo. A gente trabalhou 18 anos no Revelando e dentre essas reportagens são edições especiais do Jornal dos Romeiros para o Revelando São Paulo. Eu gosto mais de escrever crônicas, né? Tanto é que eu tenho muitas crônicas, né? Eu espero realmente um dia poder editar os livros que eu já escrevi, que deve ter, pelo menos, se você considerar 30 crônicas em cada livreto, deve ter uns 6, 7 livretos aí prontos já para poder transformar em livro mesmo, né? E qual é o objetivo? Porque a crônica, eu acho uma literatura interessante porque ela é curta e faz você viajar, faz o leitor viajar. Então, um exemplo disso. Um dia eu estava aqui numa cidade próxima e fui até um banco, fazer uma atividade qualquer no banco, e do lado do banco tinha uma casa, essas casas que dá para rua, sabe? E tinha um cara com a cabeça para fora, de óculos escuro. Eu olhei aquele camarada lá, me chamou a atenção. Eu entrei no banco, voltei, ele estava lá no mesmo lugar, com a cabeça para fora. Não tive nem eu tinha um caderninho, eu anotei, Senhor Cuco. E fiz uma crônica dele, do Senhor Cuco. É muito legal, porque vem a inspiração, aí você fala do Senhor Cuco, né? O que é o Cuco, na verdade, né? Aí você faz uma analogia com, será que esse cara é um guarda de quarteirão? Será que é seria a versão masculina da namoradeira? Enfim,
transformei aquela imagem dele numa crônica, né? Uma outra moça que eu vi, que está sempre de preto, né, por aí, eu vi umas 2, 3 vezes, eu escrevi uma crônica sobre a moça de preto, a mulher de preto. E faço também, aí você vai, porque vem inspiração, você vai escrevendo. Então a crônica é mais ou menos por aí. O conto já é diferente, o conto já é uma história mesmo, mas você vê, esse conto que eu escrevi é a história de 2 retirantes, né? É uma crônica social, né? É um Muito conto bem. com raiz social, né? Você fala do retirante, dos problemas que existem. Fala muito do êxodo, da seca, né? Exatamente, da seca, o retirante, por que quem é o retirante, por que ele sai da terra dele. E esse do Revelão São Paulo, como eu te falei, são textos tirados do Revelando, né? Das entrevistas. Que eu espero que a gente consiga também editar. E o Caipira na Capital, o texto Um Caipira na Capital é justamente um caipira que se ilude com o primo dele, que vai para São Paulo, para a grande capital, achando que é uma maravilha, porque o sobrinho dele vendeu a imagem para ele, que caipira, você mora no meio do mato aí, é um caipirão, não sabe nada, é ignorante. Na verdade não é, né? E ele foi para São Paulo, uma grande cidade, e tomou só pancada, né? E ele viu que se iludiu, né? Com aquela fala do primo dele, e voltou para a terra dele e viveu feliz a vida inteira. Então são diversas crônicas, são crônicas sociais, tem coisa de nordestino, tem o preconceito contra o nordestino aí dentro também, tem, enfim, muitas coisas. A minha crônica, na verdade, eu reputo a minha crônica como uma crônica social, sabe, de apelo social. A maioria delas, se você pegar, ela é de apelo social. Ela sempre fala alguma coisa que tem, algum problema que existe aí que você está denunciando de uma forma que a pessoa precisa ler para poder entender. Tá? Então é mais ou menos por aí. Então, eu acho que o cronista também, eu sempre falo assim, o cronista é o cara que tem um olhar diferente dos outros e transforma esse olhar diferente na escrita. Esse é o cronista. Legal. Muito bacana. Continuando a falar de comunicação, rádio é uma coisa fantástica também, né? Rádio, sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com rádio e de ter o meu próprio programa. Mas eu ouvi falar em um programa aí que tinha uma senhora, né? Confusão legal. E essa senhora era a Dona Josefina. Dona Josefina. Você pode me contar mais quem que era a Dona Josefina? Contar um pouquinho mais dessa experiência que você teve com a rádio. A Dona Josefina nasceu num programa que eu fazia, que eu fui convidado para fazer. Eu fiz um programa de televisão, eu era o assessor criminal de um programa de televisão da TV Gazeta, chamado Polijuste. O produtor do programa fazia rádio na Gazeta também. São Paulo. Em São Paulo. Aí ele me convidou, eu passei a ser o comentarista criminal do programa, fazer denúncia, né? E aí o Tânio Jairo era produtor desse programa que tinha chancela da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E eu passei a ser o apresentador, o comentarista na área penal, fazer comentário penal durante o programa. Aí ele fazia rádio também. Aí ele falou para mim, você quer fazer rádio comigo? Na Rádio Gazeta. Eu fui fazer rádio com ele. Então fizemos o carnaval, passamos a fazer um programa de carnaval. Inicialmente era o carnaval. Então você trazia todo mundo que cantava música de carnaval para o programa, apresentar a música de carnaval no programa da Rádio Gazeta. E aí o que aconteceu? De repente, numa noite lá, a gente estava apresentando, veio na minha cabeça falar uma bobagem, uma velha, criei uma velha na hora. Criei assim na hora. E ela falou uma besteira. Aí ele falou, pô, mas quem que é a senhora? Aí ela falou, é Dona Josefina. Quantos anos a senhora tem? Tem 90 anos. Como é que a senhora entrou aqui? Aí nasceu a Dona Josefina. Tá? Aí ele criou o pajé Urucubaca, que era um namorado, era um índio, chorão, que queria namorar a Dona Josefina. Aí eu criei um padre, né? Criei um sertanejo, ele criou mais não sei quanto. Nós criamos mais de 10, uns 13, 14 tipos. Aí nós fomos para a rádio, na época era Rádio Mulher, hoje a Morada do Sol. E a Dona Josefina, ela todo dia aparecia no programa. Ela realmente era quase uma co-apresentadora do programa. Né? E era engraçado, porque o cara que fazia técnica era o cara que fazia para o Fausto Silva, num programa que ele teve na Rádio Record, que foi o lançamento do Fausto Silva, chamado Perdidos na Noite. Perdidos na Noite foi um grande programa, foi o sucesso do Fausto Silva. Depois que ele foi para a televisão, mas o sucesso dele nasceu ali.
Ali que ele se tornou o falso Silva. E Porque, a Hebe Camargo viu o programa. bom, no sábado a gente gravava o programa na Rádio Mulher. E tinha um buraquinho assim na sala, um visor, né? Todo sábado você estava gravando o programa da Dona Josefina, aquela farra toda, não é uma farra danada, né? E aí a Hebe Camargo ficava assistindo o programa dali. Quantas vezes a gente viu a Hebe assistindo, mas que maravilha, que maravilha, e dava risada, né? Só que a gente fazia o programa sem ser profissional. Porque se nós fôssemos profissional e continuasse, a gente recebeu uma proposta na época para ir aproveitar toda a estrutura para fazer uma novela na rádio que tinha um estúdio na Avenida 9 de Julho, uma baita de uma rádio que nasceu, e o cara que estava comandando a rádio foi um dos maiores locutores da história do rádio brasileiro. Ele era o supervisor da rádio. O Jairo conhecia ele. Aí nós fomos lá visitá-lo. O Jairo falava, vamos lá visitar eu vou me lembrar o nome dele já. E fomos lá. Entramos na sala dele, era o supervisor da rádio. E aí o Jairo tinha levado uma fita do programa. A hora que ele ouviu a fita, ele quis contratar a gente na hora. Quis contratar e falar, não, 6 horas da manhã, eu quero vocês aqui, vamos fazer. Isso foi em novembro. Em janeiro, quero vocês aqui fazendo um programa 6 horas da manhã. 2 horas de programa, todo dia. Nós vamos fazer uma grande novela do programa com a Dona Josefina, com o Pajé Urucubaca. Vai ser sensacional. Quanto vocês querem para trabalhar aqui? O Jairo era um cara policial, né? Investigador classe especial, né? Ligado à secretaria, ganhando bem. Não era radialista porque ele gostava. Eu advogava. Você acha que eu gostava de fazer rádio? Mas eu não era profissional de rádio, gostava de fazer rádio. A gente não ligou e não foi. Aí o cara foi para os Estados Unidos. Então perdemos uma chance, tá certo? E a gente não fez. Voltando para a rádio, então a Dona Josefina fazia essas brincadeiras. Ela tinha... É engraçado que quando você faz um personagem, você é o personagem. Todo mundo que faz isso, que você pega um cara de novela que faz um personagem tal lá, se você perguntar para ele se você faz teatro, você sabe. Se você faz um personagem, você acaba se identificando com o personagem. Você é o personagem naquele momento. Sim. A Dona Josefina era velha, de 90 anos, só que ela tinha uma perspicácia inacreditável. Um raciocínio mais rápido que o meu. É uma coisa incrível. Ninguém conseguia derrubar a velha. Aí um dia, 1h da manhã, liga um cara lá de, não lembro a cidade, de Santa Catarina. O cara ligou para a rádio e falou, olha, o meu filho tem 10 anos, ele quer conversar de qualquer maneira com a Dona Josefina. Por favor, né? Alguém atendeu a rádio, olha, meu filho quer conversar com a Dona Josefina, é fã da Dona Josefina. Dá para colocar ela para conversar com ele? Aí a produção... Como que era a voz da Josefina? Ela falava, não lembro mais direito, né? Agora não lembro. Meu Deus do céu, Josefina é muito bem, mas é muito bonitinho. Ai, mas ele é muito sem vergonha, hein? Bom, não é bem assim, né? Quando você começa a falar, você volta, aí você pega de novo o jeitão dela falar, né? Aí ele conversou com ela, você vê, 1h da manhã. A audiência nossa, em Santo Amaro, todas as indústrias de Santo Amaro, assistiam todos os dias a Dona Josefina e o Pajé Urucubaca ou Confusão Legal. Então o que a gente fazia? Todos os personagens com música brasileira. Elis Regina, Milton Nascimento, Chico, só música boa. Só música boa. Então você intercalava, em vez de fazer comercial, um monte de comercial, você enfiava música brasileira, MPB. Né? E o técnico nosso, que era você vê, a gente esquece o nome, né? Como era o nome? Ele fazia a técnica do programa do Fausto Silva, do Perdiz da Noite. Sensacional. Teve uma passagem interessante que o Johnny Black, o nome dele, Johnny Black. Chega um dia na rádio e fala, Johnny Black, vamos fazer uma corrida de jegue hoje, tá? Você se vira aí, se vira com a sonoplastia e a Dona Josefina vai narrar a corrida. Foi sensacional. Mas tivemos 200 mil ligações para a rádio, para parabenizar a rádio, para a transmissão da Dona Josefina na corrida de jegue. Queria saber como é que foi a corrida. Então, o rádio, na minha maneira de ver, é o maior veículo de comunicação que existe. De fato é. Bom, Vladimir, quero agradecer a sua participação. Eu sou sempre a pessoa que briga com você por conta do horário, mas nós já extrapolamos muito o limite aqui do programa. Posso contar em 30 segundos a última? Pode. Eu dei aula de geografia
no primeiro ginásio estadual da Lapa. Eu tinha fazendo geografia na USP, fui dar aula lá. Geografia. Primeiro dia, não sabia absolutamente nada de geografia. Tinha passado na faculdade. Fui dar aula. Aí entrei na sala de aula, todos os alunos me esperando. Eu falei, o que eu vou dar para esses caras? Olhei para o quadro negro, coloquei meu nome e em 30 segundos pensei, eles devem saber menos que eu. Virei para a classe, pessoal, vamos falar sobre isso aqui? Porque eles não sabiam também nada. Foi assim a minha aula. Aí comecei depois a preparar, porque eu não sabia nada de geografia. Aí na segunda aula já comecei a preparar. Então, é perspicácia do professor, né? Foi isso. Legal. Vladimir, muito obrigada pela sua presença, foi muito importante essa prosa, né? Como nós sempre dizemos, é uma prosa ao falar com você. Então, suas considerações finais, por favor. Olha, eu quero agradecer, dizer a vocês que realmente é muito legal a gente poder compartilhar com vocês ou partilhar com vocês um pouco da experiência da vida da gente e dizer a você que está nos assistindo, nunca desista dos seus sonhos, sabe? Eu escrevi um texto sobre isso, muito legal, que é exatamente isso, mostrar que você nunca deve desistir daquilo que você sonha, porque um dia você pode realizar, tá? Parabéns pelo seu trabalho, Ana Maria, e eu espero que a gente possa ter agradado um pouquinho vocês e continue sempre com Falar com Você, que é um programa voltado à nossa cultura tradicional, que é a cultura mais diversificada, a mais bonita do mundo. Grande abraço e até a próxima. Se Deus assim o permitir, gratidão ao Divino Espírito Santo, ao nosso Preto Velho. Muito obrigada a todos que nos assistiram até aqui. O Falar com Você é uma produção do Jornal dos Romeiros, do Vladimir Aguimão, que criou tudo isso aqui. Esse é um programa especial do Dia dos Pais, de 11 de agosto. Quero agradecer mais uma vez a vocês. E não se esqueçam, querem participar do Falar com Você? É só entrar em contato com a produção 11 95 649 2918. 11 95 649 2918. Muito obrigada e até o próximo Falar com Você.